Queridos, como é bom nós estarmos na casa do Pai. Eu quero que você entenda isso essa noite. Você precisa estar na casa do Pai, nos braços do Pai. Eu escutava um testemunho esses dias, e esse testemunho, inclusive, era da filha de um pastor muito conhecido no país. E eu escutava esse testemunho e ela dizia o seguinte: ela dizia, eu nasci no lar cristão, meus pais sempre serviram ao Senhor, mas com 26 anos de idade, eu descobri que eu não amava o Senhor. Eu descobri que eu não amava, eu estava indo para a igreja, mas eu não estava verdadeiramente na casa do Pai. Eu não amava ao Pai como eu deveria amar. E ela estava dando esse testemunho para um congresso de jovens, e olha que palavra forte. Porque muitas vezes nós estamos assim, nós estamos na casa do Pai, mas nós não estamos amando ao Pai. E o texto que eu vou falar essa noite, que eu vou compartilhar, que o Espírito de Deus colocou no meu coração, ele fala exatamente de um jovem que estava com o Pai, na casa do Pai, mas ele não amava o Pai. Ele não amava o Pai com verdadeiro amor. Porque a palavra é clara quando diz, olha, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas sejais praticantes da palavra. E às vezes, irmãos, nós estamos assim. Nós estamos como um rio que vem por um terreno, e esse rio vai passando neste terreno, e esse terreno vai ali, não é? Sugando, esse terreno vai absorvendo toda a água daquele rio. E a segunda vez passa aquele rio, aquela enxurrada de chuva, e forma aquele rio, e o terreno absorve novamente. Na terceira vez ele absorve novamente. Mas chega a um ponto que começa a criar lodo naquele terreno, e passa-se a água, e não há mais a absorção da água. A água não é mais absorvida. E a Bíblia chama isso que muitas vezes a nossa mente está cauterizada. A palavra não consegue mais entrar na nossa mente. Nós não conseguimos mais ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, apesar de estarmos na casa do Pai. E eu quero que nesse momento você deseje ouvir a palavra. Deseje ouvir essa palavra. Porque quando a pessoa está interessada, a Bíblia diz que quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Buscar-me-ei e me achareis, quando buscardes de todo o teu coração. Se você veio essa noite, e você se interessar pela palavra, você se achegar à palavra, você ouvir a palavra, você vai escutar a voz de Deus para você. Posso ouvir um amém? Amém. Diga para quem está do lado de você, olha, deixe Deus achar você aí aonde você está. Deixe Deus lhe encontrar. Sabe, irmãos, às vezes eu atendo pessoas aqui na igreja, e como é ruim para a pessoa que eu estou atendendo, às vezes quando eu estou atendendo o telefone toca, ou para eu que estou aconselhando aquela pessoa, eu tento falar algo no telefone dele, peraí pastor, que o telefone está tocando, e aí toca novamente, ou dele ou alguém ligando para mim, ou às vezes eu estou atendendo a pastora e alguém bate na porta. Não é ruim? A pessoa se sente incomodada, eu me sinto incomodado. Imagina Deus falando com você aqui essa noite, e você batendo na porta de outra pessoa, ou você dando atenção a outra pessoa e não dando atenção a Deus. Imagina Deus lá nos céus olhando para a gente e diz, meu povo foi para a minha casa, mas meu povo não está interessado pela minha palavra. Imagina Deus falando através da sua palavra e nós não estamos interessados na sua palavra. Então desliga o celular, bota no silencioso, né? Bota no vibracal. Ah pastor, mas é uma coisa séria. Coisa séria a gente atende, irmão. Coisa séria a gente tem que atender, não estou dizendo que você não atenda, não é? Mas às vezes Satanás faz tudo para a gente se distrair. É uma mensagem, você fica ali, o culto está sendo aqui ministrado, a palavra que é o próprio Deus, e você não está escutando, está olhando uma mensagem, está brincando no joguinho, está prestando atenção a outra coisa. Você veio aqui para adorar. Posso ouvir um amém dos irmãos? Você veio aqui para adorar. Posso ouvir um amém dos irmãos? Não se preocupe se o celular tocar aí, eu não vou ficar nem chateado, nem vou dizer nada ao irmão, amém? Mas eu estou lhe avisando, bota aí no silencioso, bota aí no vibracal, para que você não deixe de escutar aquilo que Deus tem para você. Amém, queridos? Lucas, meu irmão está ali atrás, capítulo 15,
a partir do versículo 11. Eu queria também louvar a Deus pela vida do meu irmão de muito tempo, irmão João Camelo, que sua esposa está ali. Há muito tempo que eu não via João, se o tempo passa, nem os cabelos brancos dele estão surgindo, o meu já está tudo branco, pintado já várias vezes, que já está ficando ruim o cabelo de tanta pastora pintar, irmãos. Vai fazer o quê, né? Ela pinta, eu acho bonita, aí com o tempo vai ficando branco de novo. Senhor Jesus, faz um milagre em mim, meu Deus. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, é uma palavra bem conhecida, mas eu sei que ela vai falar no seu coração hoje. Continuou Jesus falando, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele repartiu a parte dos bens. E passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 17, pulo para o 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Diga glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Que ela seja, Senhor, viva e eficaz sobre as nossas vidas. Que ela corrija, que ela exorte, que ela edifique e que ela console, pelo poder que há no nome de Jesus. Que não seja apenas eu, mas teu Espírito a me usar conforme te apraz. Diga glória a Deus. Queridos, voltar para a casa do Pai. Foi isso que esse jovem fez. Esse jovem estava ali na casa do seu pai. E a história mostra que ele pediu a parte da sua herança. E disse: pai, eu quero ir embora, eu quero aproveitar a vida, vamos dizer assim. E ele partiu. E eu comecei a pensar nesse texto e dizer: irmãos, como é difícil voltar. Como é difícil voltar. Esse jovem parou e pensou e disse: eu vou voltar para o lugar que eu caí para recomeçar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou para o ponto de partida, de onde eu não deveria ter saído. Eu vou voltar para lá, eu vou ficar com meu pai. Eu vou voltar para onde começou a minha derrota, para que eu tenha vitória. Foi assim que ele pensou, e eu comecei a pensar, sabe, irmãos, se fosse fácil voltar, todos voltariam. Se fosse fácil voltar, todos voltariam. Mas eu vou mostrar a vocês que não é fácil voltar. Agora diga para seu irmão: é possível voltar em Cristo Jesus. E Deus trouxe aqui você essa noite, como eu comecei o culto dizendo, é uma noite profética. Toque no seu irmão e diga: é uma noite profética na sua vida. Eu fico pensando, sabe, irmãos, se fosse fácil voltar, imagine uma pessoa que tentou 3 vezes tirar a carteira de motorista e não conseguiu. E ela vai tentar mais uma, a 4ª vez. É fácil. Ela vai se tremer toda quando for fazer o teste. Ela vai dizer assim: vão dizer que eu não consigo de novo. Não é? Então não é fácil. É dificílimo, irmãos. Existe o emocional. Vai ser tudo de novo. Ela treme. E aí eu fiquei pensando novamente: é fácil voltar a estudar, irmão Adailton, quando nós passamos dos 40? É fácil? Quando a gente chega na turma, vê aquela turma toda novinha, né? Diz aí: ele levou o titio, olha o titio ali, ó. Eu já passei por isso, irmão. Lá veio o titio voltou para estudar. Aí os meninos chegam em casa, olha assim: papai. Eu estou dizendo que não é fácil, não estou dizendo que é possível. Eu estou mostrando a você que não é fácil. Porque para esse jovem chegar na condição que ele chegou,
e depois dizer, eu vou voltar para a casa do meu pai, não é fácil voltar. Você imagina, queridos, voltar a estudar depois de 47 anos de vida, irmão Henrique? Até a matemática mudou. Quando eu aprendi matemática, eu quero ensinar João Lucas, não é mais como eu aprendi. Surgiram novos países na Europa, não são aqueles que nós conhecemos. A história, ela mudou no seu contexto, e nós nem sabemos mais como é. Às vezes eu vou ensinar cinema assim, não, papai, mudou. Não foi Colombo que descobriu a América, não. E nós ficamos às vezes sem entender. Então não é fácil voltar. E nós atendemos muitos casais aqui, pastor. Eu lembrava como é difícil recomeçar. Casais que passaram por problemas entre si, casais que, vamos dizer assim, passaram por dificuldades conjugais, casais que até o marido adulterou, ou a esposa. Recomeçar é fácil? Sim ou não? Conheço pastores que cansaram do ministério. Eu conheço muitos. Você diz, pastor, eu conheço muitos. Você conhece também, irmão Adair? Conhece também, pastor Júnior? Muitos pastores que estavam no ministério, mas cansaram. Disseram, olha, é muito trabalho, é muita luta, é muito problema, é muita gente com problema, é muita gente com dificuldade. Eu não quero mais isso, eu vou voltar para a minha empresa, eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou voltar para o secular. E voltam. Mas quando chegam lá, Deus fala ao coração deles. E daqueles que saíram e tentaram recomeçar, eu conheço poucos que conseguiram. Pouquíssimos que conseguiram. Por quê? Porque não é fácil. Diga para seu irmão, não é fácil. Diga para ele, não é impossível, irmão, mas não é fácil. E são poucos que conseguem suportar as pressões do recomeçar. Imagina um rapaz homossexual que entrega a vida para Jesus e agora ele quer recomeçar. É fácil? As pessoas olham para ele e dizem assim, eu não acredito que você realmente houve em você uma mudança. Você ainda está com um jeito. Eu conheço um irmão meu amado que era homossexual, hoje é pastor, servo de Deus. Mas no começo muitas pessoas não acreditaram no ministério dele. E ele ainda tinha um trejeito, vamos dizer assim. Mas imagina você 30 anos aprendendo a ser mulher. Foi 30 anos, irmão, aprendendo, né? Quando se converte ao Senhor, não tem um jeito não, irmão. Não tem jeito, não tem um jeito. Mas quando se converte, é todo um processo de aprendizado para voltar a aprender a ser homem. Porque passou muito tempo. Mas não é fácil. Nós olhamos e achamos que é fácil, mas não é fácil. Um homem que bebeu a sua vida toda, dizer assim, eu não vou beber mais. No meio dos seus amigos que estão ali, não beba. Você deixou, você é isso, você quer ser o certo. É fácil? Não é fácil. Mas diga para seu irmão, é possível. E esse rapaz que um dia era homossexual, olhou para mim e disse, pastor, as pessoas no começo não acreditavam em mim. Diziam assim, não, vamos ver se é verdade mesmo. Se você realmente mudou. Imagina, irmãos, um traficante que ganha muito dinheiro com as drogas. Dinheiro fácil. Sair de ser traficante agora e arrumar um trabalho ganhando um salário mínimo. Então não é fácil, irmãos. Um rapaz que viveu numa casa de recuperação, está ali, saiu do meio das drogas e de repente ele é curado e volta para o meio onde ele estava. Toda a pressão daquele meio é fácil? Mas diga, mas é possível em Cristo Jesus. E eu digo mais uma coisa a vocês. Uma pessoa que se desviou da igreja. Nós fazemos evangelismo. Nós encontramos muitas pessoas que se desviaram da igreja. É fácil ela voltar? Ela diz, eu quero voltar. Mas ela não tem força. Ela diz, eu sei que o lugar que eu devia estar é na igreja. Mas eu não consigo. Eu não consegui ainda voltar. Porque voltar não é fácil. Mas esse rapaz do texto que nós lemos, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar amanhã cedo. Eu vou arrumar as minhas coisas e vou voltar para a casa do meu pai, de onde eu não devia ter saído. Eu vou recomeçar. Sabe, irmãos, eu digo a vocês que voltar não é fácil. Se você for ver na Bíblia, eu não vou citar todos os exemplos, vou citar apenas um, muito clássico. Davi, ele precisou de
uma força sobrenatural, depois que ele pecou, para voltar a ser o que ele era diante de Deus. Não foi fácil. Eu quero só que você entenda. Davi era o rei. Davi tinha os seus valentes. E entre esses seus valentes tinha um capitão da sua guarda que chamava quem? Urias. Era como se eu aqui na igreja, o pastor Luciano, tivesse o pastor Júnior aqui, um exemplo, e eu matasse o pastor Júnior para ficar com a irmã Nilce. Misericórdia. Misericórdia, irmãos. Eu estou dando um exemplo de tão perto que ele é. Assim como Davi e como Urias. Os valentes de Davi, eles davam a vida por Davi. Se alguém atirasse uma flecha em Davi, eles pulavam na frente. Eles corriam para que a flecha atingisse eles e não atingisse Davi. Quando Simei humilhou Davi, apedrejou Davi depois do pecado, um dos seus valentes tirou a espada e disse: Senhor, tu queres, meu rei, que eu corte a cabeça deste cão, deste incircunciso? Davi disse: não faça isso, porque se eu estou sendo humilhado, é porque o Senhor permitiu que eu fosse humilhado, para que houvesse em mim cura. Eu é que pequei. Mas Davi pegou um homem, um valente desse seu, se envolveu com a mulher dele e matou este homem. E eu dei o exemplo como se fosse eu. Imagina, irmãos, depois de eu fazer isso, matar pastor Júnior, ficar com a irmã, voltar aqui para a igreja para pregar, vocês olhariam para mim e dizem: como é que pode o pastor Luciano faz uma coisa dessa e ainda está aqui na igreja pregando? Seria fácil? Sim ou não? Não seria. É isso que eu estou mostrando a vocês essa noite, irmãos. Sabe? Vocês iam dizer: olha, não tem como, pastor, sai daqui. Vocês não iam acreditar em mim, não iam acreditar na minha palavra. Ia dizer: como é que ele está pregando aí em cima? Ainda que vocês não dissessem a mim, mas vocês estavam na cadeira de vocês aí falando isso. Mas aquele rapaz voltou para a casa do pai. E a Bíblia diz, irmãos, nos Salmos, que os ossos de Davi, eles doíam. Davi estava doente pelo pecado. Vamos dizer que naquela época Davi estava com um câncer da dor que ele sentia, pelo pecado que ele havia cometido. A nação toda de Israel descobriu o pecado do rei. Sabia o que Davi tinha feito. Mas ele recomeçou. Diga para seu irmão: é possível recomeçar. Ele voltou para a casa do pai. O Senhor estendeu a mão sobre ele. Mas foi fácil, sim ou não? Quantas zombarias vieram depois? Foi tu, olha o rei aí, ó. O filho do rei foi filho com a outra. Ele matou Urias. Isso o perseguiu por um tempo. Eu pergunto aos irmãos aqui que já passaram por isso: é fácil recomeçar um homem que já teve outras mulheres e traiu a sua mulher? É fácil recomeçar? Ou uma mulher que traiu o seu marido? É possível, sim ou não? É possível, sim ou não? Mas é fácil? É fácil, Luiz? Luiz já disse que não é fácil a mim uma vez. Não é fácil, pastor. Não é fácil, realmente não. Imagina seus amigos olharem para você e dizer assim: passa por você. Não é? Está ali, eles ficavam sem olhar para você. Mas é assim que diz ou não, irmãos? É assim. É difícil, mas é possível em Cristo Jesus. Quando eu estou contando a você todo este percurso, é para você entender que quando esse filho pródigo voltou para a casa do pai, não foi apenas uma coisa fácil. Não era apenas dizer assim: eu vou voltar para a casa do pai. Eu quero mostrar a você que voltar não é fácil. Se você está nos pés do Senhor, não saia. Se você está longe, volte. Se você está afastado dos ministérios, daquilo que você tem para fazer na obra, você não está exercendo mais aquilo que Deus colocou em você com talento, volte. Aleluia. Não é fácil, mas é possível. Davi é o nosso exemplo. Pois é, imagina um homem que traiu a sua esposa. Imagina se Gabi chegasse para mim e dissesse assim: olha papai, Dedé, eu dizia: como é que você fica com esse homem? Vou pegar um pau para dar uma surra. Se ele fizesse isso com você,
Qual é o pai que não diria isso, irmão Fábio? Quem é o pai que não diria isso? Não é? Que tem filha, dizer, mas rapaz, como é que pode? Isso não é fácil, irmãos. Voltar não é fácil. Eu lembro, irmãos, eu tinha um cachorro. Esse cachorro se chamava Rex. E tinha um menino que ia lá em casa fazer o serviço. Eu não morava aqui na praia ainda. Mas você já imaginou quando o cachorro perde a confiança com você, para você reconquistar a confiança? Toda vez, ele certa vez deu no cachorro. E quando ele entrava lá em casa, o cachorro olhava para ele e fazia... E eu dizia, o que foi que aconteceu, Mauro? Por que você está fazendo? Ele tinha feito alguma coisa com o cachorro. Deu um chute no cachorro e depois ele vai ficar para você assim. Quando você chega perto dele... Não é fácil recomeçar. Vocês compreenderam, queridos? Recomeçar não é fácil. E esse rapaz do texto disse o quê? Eu vou... Vamos dizer todos... Eu vou voltar para a casa do Pai. Sabe, irmãos, eu sei que tem alguém aqui que Deus está falando com você. Deus me fez meditar nessa palavra que não é de hoje. Hoje eu apenas terminei. Mas há alguns dias Deus já vem me falando sobre essa palavra. E quando eu disse a você que esse culto é um culto profético, porque Deus essa noite está falando com alguém aqui neste lugar. E está dizendo a você, pelas suas forças, você não vai conseguir voltar. Eu estou mostrando a você que homens que passaram por dificuldades, como Davi, pela força dele, ele não conseguiria voltar à casa do Pai. Você vai depender da ajuda de Deus para voltar. Mas Deus está com a sua mão estendida para te ajudar, amém? Toque no irmão que está do lado de você e diga assim: Deus está com as mãos estendidas para te ajudar. Nem você tem forças, nem eu vou ter, mas Deus tem. E você conhece a história desse rapaz? Você já ouviu esse texto muitas vezes. Esse rapaz tinha tudo, irmãos. Vamos dizer, esse rapaz tinha grana, tinha dinheiro, tinha amor da sua família. Olha, ele era proprietário de terras com o pai. Ele era alguém próspero, era alguém que tinha condição. Mas ele olhou para o seu pai e disse: pai, me dá minha herança. Me dá minha herança que eu quero ir para a farra. Foi assim ou não? A Bíblia diz que ele gastou tudo Eu estou dizendo uma palavra mais popular nossa. Dissolutamente é com tudo que não presta. Ele queria farra, ele queria o mundo, ele queria mulheres, ele queria bebida, ele queria aproveitar, como nós escutamos muitas pessoas. Eu quero aproveitar, pastor. Esse negócio de ficar em igreja, dando aleluia, glória a Deus, fazendo encontros, seminário de jovens, casais, família, homens, mulheres. Não, eu não quero esse negócio não, estou cansado disso. Eu quero aproveitar. Negócio de cura interior, eu não quero não, eu quero aproveitar. Me dá a grana, eu quero dinheiro, eu quero aproveitar, eu quero ir para o mundão. E como muitos de nós estamos assim, irmãos. Estamos na igreja, na casa do Pai, mas o amor do Pai não está em nós. Nós não amamos o Pai como deveríamos amar. E dizemos ao Pai: Pai, eu quero a minha herança. Recebi a minha herança, vou aproveitar a minha vida. Recebi o que eu tinha, vou aproveitar o que eu tenho para fazer. Sabe, irmãos, esse rapaz disse assim: olha, eu quero satisfazer a minha carne. E o pai disse: tudo bem, filho. Está aqui no texto? Sim ou não? O pai disse: tudo bem, você quer? Vá fazer. Você quer aproveitar? Vá. Você sabe, irmãos, eu aprendi que tem coisa que a gente não consegue segurar. Tem coisa que a gente não consegue segurar. Sabe? Quem quer errar, vai errar, a gente não consegue segurar. Eu lembro que eu atendi uma vez aqui um casal. E essa mulher deixou o seu marido por outro homem. E eu disse a ela: você está errada. E ela disse: mas eu quero errar. O que é que eu posso fazer? Me diga. O que é que esse pai podia fazer? Ele queria ir. Ah, meu filho, tem coisa que você não consegue segurar, irmão. Quando alguém quer fazer alguma coisa errada, ele vai fazer.
O pai pode até tentar, mas o pai não vai conseguir segurar. O rapaz disse: eu quero ir para o mundo, eu quero para os prazeres da carne. Não tinha como o pai fazer. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Sabe, você recebe um conselho, você recebe uma orientação. Quantos aconselhamentos eu e a pastora não dou? Nós aconselhamos, mas aconselhar é a nossa função. Eu não tenho o poder de mudar a vida nem o coração de ninguém. Só o Espírito Santo para aquele que deixa-se usar por Ele. Quem não deixa ser usado, não vai ser usado. A gente conversa, a gente fala, mas não adianta. Precisa errar. Quer errar, irmão? Erre. Você nunca vai escutar uma palavra minha, nem da pastora, dizendo assim: o errado está certo, o errado é errado, o certo é o certo. E eu disse a essa moça, e ela veio me mostrar na palavra: não, pastor, aqui está dizendo. Eu disse: minha filha, não existe na Bíblia essa condição que você quer para deixar o seu marido. Agora, se você quer fazer, você e ele que conhecem a Deus, façam sabendo que vocês estão errados. Ela deixou a igreja e foi viver com este rapaz. O que é que eu posso fazer? Às vezes o irmão é pastor porque o irmão saiu. Irmão, gabinete pastoral e aconselhamento é uma coisa ética, privada do pastor. Eu não posso expor. Então às vezes você não sabe motivos que eu sei, nem posso lhe dizer. Eu posso chegar: não, o irmão saiu, não, o irmão foi porque não posso. Questão ética pastoral. Então, antes de você tirar uma conclusão, ou você gerar na sua mente um questionamento, peça primeiro a orientação de Deus. Porque às vezes você está falando o que você não está sabendo. E quando a gente fala o que não está sabendo, a gente peca. E você está se afastando da casa do Pai. Diga: misericórdia, pastor. Mas um dia, irmãos, ele quis botar um ponto final naquilo. Olha para o seu irmão e diga: bote um ponto final nisso, em nome de Jesus. Mas diga com alegria: irmão, bote um ponto final nisso, em nome de Jesus. E esse rapaz disse: olha, sabe por quê? Porque eu acho que um dia, cada um de nós tem que cair em si. Chega um ponto que você tem que dizer assim: não tem condição a minha vida desse jeito. Olha, a minha vida está toda errada. Um dia você tem que querer entender a vida e dizer: Senhor, tem um propósito na minha vida. A minha vida só não é esse oba-oba, só esse vai e vem, só esse meu trabalho, só o meu dinheiro, só o meu interesse. A minha vida tem um propósito. Como é que eu entendo a vida, pastor? Palavra, irmão. Pergunta a um ateu, que ele vai dizer a você, não é? Pergunta a quem não conhece. Mas eu comecei a imaginar. Sabe como você conhece um pouco da história da vida? Vamos lá, veja a vida de Elvis Presley. Era um homem crente, era evangélico, deixou para ter sucesso, ter dinheiro. E você sabe o fim dele. Ou você não sabe o fim dele? E tantas outras pessoas que você vai ver, sabe? Aí eu pergunto a você: você já viu o dinheiro ir no caixão? Você já viu riqueza aí quando ele vai? Viu ou não viu? Eu nunca vi, irmão. Nunca vi ninguém ser enterrado com dinheiro. Ao contrário, se tiver lá, os familiares vão: tira logo, deixa o dinheiro aqui, enterra o homem. Mas é assim a vida. Chega um ponto que a sua ficha tem que cair. E sabe como a gente vai saber a história das pessoas? Para a gente saber que o mundo às vezes não é aquilo que a gente pensa que é. Só esse oba-oba: eu quero ter riqueza, eu quero aproveitar, eu quero ter sucesso. Vá ler a biografia, irmãos. Vá ler a biografia dos Beatles. Vá ler a biografia de Juscelino Kubitschek. Vá saber a história da vida dessas pessoas. E você vai ver que a história não é bem como se conta na televisão. Não é bem como se propaga como algo fantástico e maravilhoso. Vá ver a biografia de Steve Jobs, de Juscelino Kubitschek, desses homens. Vá olhar um pouco para você ver que a vida não é esse oba-oba apenas. Ninguém é enterrado com dinheiro. Ninguém. Tem que ter um negócio além disso aqui, irmãos. Isso é claro. Tem que ter algo que vai além dessa natureza nossa de trabalhar, de ter recurso, de comprar um carro novo. Eu não estou dizendo que você não tenha isso. Isso é o mínimo para Deus. Para Deus isso não é nada. Aquele que é dono do ouro e da prata do banco de Sião, para ele tem alguma questão, a questão dos recursos? Nada.
Davi era um homem riquíssimo. Salomão era um homem, se você for olhar, o presente que Salomão recebeu da rainha de Sabá equivalia a 6 milhões de dólares hoje. Foi feita uma pesquisa pela Universidade de Illinois que dizia isso. Um homem riquíssimo, mas ele dizia depois o quê? Tudo é? Lê a biografia dele, Cantares. Lê a biografia dele nos livros que ele escreveu, que você vai ver. Quer saber a história como é? Então, a gente que está aqui e tem vida, a gente começa a parar para pensar e dizer assim, mas não é só isso. Não é só isso. Como pode? Pena, couro, casco. Foi uma explosão e tudo se juntou e formou. Como é que pode de uma coisa só sair pena, sair casco, sair couro, sair pele? Tem alguma coisa além disso. Como pode? Nós viajamos agora, fomos para o Rio São Francisco, lá para Piranhas, que eu gosto daquela região, e você vê um rio gigantesco daquele, todos os afluentes indo para o mar nunca enche. A beleza daquela junção das nascentes com o rio, as montanhas que você vê, aquela beleza toda, alguém fez isso. Tem alguma coisa além dessa vida nossa, há algo maior do que isso. Ninguém pode deixar, a Bíblia diz, os céus e a terra contemplam a glória de Deus. Chega um ponto que aquele jovem parou e deve ter dito assim, existe algo mais. A vida não só é a farra, o dinheiro, as mulheres, existe algo mais. Não tem como você não imaginar isso, irmãos. Qual explicação? Eu comecei a pensar e você vai ver. Nenhum antropólogo consegue imaginar. Fala-se inglês, francês, hebraico, indiano, né? Todas as línguas da terra. Como é que pode cada povo falar uma língua? Como é que se explica isso, irmão? Aí você vai olhar, um cavalo na Índia rincha igual um cavalo do Nordeste, sim ou não? Rincha diferente? Por que não rincha lá em indiano? Ou não rincha aqui em nordestês? Tem alguma coisa diferente, não tem, irmãos? Como é que um cachorro lá, vamos dizer na Coreia do Sul, entende um cachorro aqui em São Paulo? E nós, um homem da Coreia do Sul, não entende um homem aqui no Brasil. Existe algo maior do que a nossa natureza e o nosso entendimento. Como é que um polegar, um dedinho desse, é diferente de todo mundo? E milhões de crianças nascem todo dia. E a Polícia Federal prende um homem lá onde você imaginar, na Austrália, no Canadá, pela impressão digital. Como é que pode? Existe alguma coisa além disso? Posso ouvir um glória a Deus, meus irmãos? E foi isso que esse jovem deve ter pensado na vida, e que você, que Deus trouxe aqui essa noite como uma noite profética, não só para você que está longe da casa do Pai, no sentido de dizer, eu estou afastado, desviado, mas você que está na casa do Pai, mas se sente longe. Mas você que está aqui, não exerce nada, não trabalha para a casa do Pai, não está ativo, você para pensar e diz, não, eu quero viver a minha vida, eu quero ganhar o meu dinheiro, eu quero curtir. Existe algo mais do que isso, irmãos. E quando a nossa maturidade vai chegando, a gente começa a pensar mais sobre isso. Existe algo mais. Deus não fez isso. Você, só por essas coisas que eu falei, você começa a pensar e dizer assim, existe algo mais. Não pode ser isso por acaso. Queridos, e aí aquele jovem caiu em si, diz o texto. O filho caiu em si no versículo 21 e disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. E ele disse, eu vou voltar. E o Senhor está dizendo a você essa noite, volte para o seu ministério, volte para a obra que Deus lhe concedeu, faça aquilo que você precisa ser feito. Eu vou voltar para a pessoa que eu era e nunca devia ter deixado de ser. Eu vou voltar para o primeiro amor. Eu tenho encontrado pessoas que têm voltado. Tenho encontrado muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor. E aquele jovem disse, eu vou voltar. E eu fico imaginando, irmãos, o que levou aquele rapaz para longe? O
que foi que levou aquele rapaz para longe, João? Hein, João? O que foi que levou aquele rapaz para longe? Claro, você vai dizer assim, pastor, foi o desejo dele pecar. Claro que foi a vontade dele, mas por trás da vontade dele, Satanás usou essa fraqueza. Eu acho interessante que Satanás é assim, preste atenção. Quando ele quer que você saia da casa do pai, ele vai fazendo assim, ó, lhe empurrando para você sair da casa do pai. Agora, quando você está lá, no lugar dele, que é o mundo, quando você quer voltar para a casa do pai, a Bíblia diz que ele se chama adversário. Adversário quer dizer inimigo. Aquele que é contra nós, que nos impede. E ele vai estar onde? Agora. Aí ele vai estar aqui agora. Ó. Ele estava lhe empurrando, enquanto você estava lá, vai mais fundo. Vá se afogando mais. Aí você agora quer voltar, ele fica na sua frente, lhe impedindo de... Por isso que não é fácil voltar. Vocês estão compreendendo agora? Porque eu falei toda essa história para dizer que não era fácil voltar. Aquele que tinha empurrado para fora, agora queria o impedir de voltar. Mas tem uma coisa interessante, irmãos. A pergunta também para aquele jovem devia ser: será que eu vou ser bem recebido? Quando eu voltar, será que vão me receber? Não é, irmão Clodoaldo? Serão que vão me receber? Imagina um marido que deixou a esposa e vai voltar. Ele fica, será que ela vai me receber? Como será? Ou ela vai me colocar para fora? São coisas que a cabeça daquele rapaz passavam. Sabe, irmãos, eu quero dizer que a luta maior da nossa vida, o campo de batalha é aqui, ó. A nossa... Diga para o irmão que está do lado de você, cuidado, irmão, que o campo de batalha é a nossa... Por quê, pastor? Provérbios diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Coração é cognição, ele está falando de pensamento, ele não está falando de um órgão. Vocês entenderam? Ele está falando de emoções. Então nós precisamos entender, irmãos, que não é fácil. Sabe, uma das maiores utilidades que eu vejo dos retiros, das campanhas de oração, pastora, dos retiros, dos seminários, dos momentos que estamos juntos orando, dos encontros de homens, dos atendimentos psicológicos cristãos, a maior utilidade é levar você para restaurar a sua visão de Deus. O que eu vou fazer, pastor? Eu já fiz. É naqueles momentos de afastamento, de atendimento, que o psicólogo cristão, ou que o aconselhador como pastor, que está ali no retiro, leva você a restaurar o quê? A visão. A visão de Deus na sua vida. Isso é muito útil. E aí você tira a visão negativa. Às vezes, irmãos, a psicologia explica isso, a visão negativa até da sua criação. Tem pessoas que não amam o pai, ou se afastaram, porque tiveram problemas com os seus pais, lá no passado. Eu digo isso porque já testemunhou sobre isso o irmão do pastor Júnior. Nós fizemos um retiro espiritual uma vez, e aquele homem, ele não conseguia perdoar o seu pai. Naquele lugar, naquele retiro, ele foi curado. Quando ele tinha uma raiva, irmãos, você lembra disso? Ele ia para uma cadeira de roda e não conseguia mais andar, ia para o hospital tomar uma injeção para poder andar novamente, porque dentro de si havia uma visão negativa do seu pai, e por isso ele não conseguia amar a Deus, porque o pai representa a figura de Deus, sim ou não? É o sacerdote do lar, e aquele pai não representava para ele aquilo, até que no retiro, você lembra disso, no retiro, ele liberou esse perdão para esse pai que já tinha até falecido, mas aquela mágoa, e às vezes eu escuto casais, você já viu isso? Vê se você não já viu, chamando o marido de pai. A mulher chama o marido de pai, você já viu isso? Porque às vezes, como ela não teve uma imagem positiva do pai, ela considera o marido como um... A mulher às vezes, o marido chama a mulher de quê?
Eu vou perguntar a você, não tem nada a ver, os papéis são diferentes. Você não faz com seu pai o que você faz com seu marido. Nem você faz com sua mãe o que você faz com sua mulher. Então não chame, irmão. Pelo amor de Deus, é seu marido e é sua esposa, não é seu pai, nem é sua mãe. Veja que são papéis que não foram tratados no passado e geram em nós, muitas vezes, isso era o que o filho pródigo foi tratado. Ele pensou, olha o que ele disse, preste atenção, olha o que ele disse. Será que eu vou dizer ao meu pai que ele me trate como um dos seus? Por quê? Porque talvez ele tinha uma visão do pai negativa. Eu saí, eu vou dizer a ele que me trate como um empregado. Você já viu o pai tratar um filho como empregado? Quem já viu? Me diga. Às vezes você tem até uma empresa, aí diz assim, eu já escutei isso. O funcionário diz o seguinte, mas rapaz, ele trata o filho, por isso que o filho está assim. Se ele colocasse esse filho para trabalhar, ou para fazer isso, o menino seria diferente. Mas qual é um pai que vai tratar um filho como empregado? Me diga um só. Tem, irmão N? Claro que não, pode ser até seu empregado, mas você não vai tratar como um empregado, você vai tratar como um filho. Então, irmãos, essa questão é muito importante nas nossas vidas. O filho pródigo tinha esse trauma. E ele disse assim, eu vou dizer a meu pai que me trate como um empregado seu. O pai fez isso? A Bíblia diz que o pai ficou lá à espera. E quando aquele menino veio, o pai correu para ele, o abraçou, o beijou, colocou uma veste, não disse assim, olha, você está fedendo, que ele tomava conta dos porcos, vá tomar banho, não. Abraçou, beijou, colocou um anel no dedo dele, antes dele tomar banho, pelo amor que o pai tinha. O pai não rejeitou, o pai de forma nenhuma fez isso. O filho pródigo queria voltar, mas tinha uma visão errada do pai. Queridos, vamos orar agora. Eu não terminei ainda, mas eu quero fazer uma oração específica por você. Talvez você tenha tido um pai muito bom. Talvez você tenha tido uma mãe muito boa. Mas talvez você tenha tido um pai que muitas vezes não bateu em você, mas que disse palavras que entraram profundamente e que doeram muito mais do que uma surra. Tem palavras que vão mais lá dentro de nós, que machucam mais do que umas palmadas, sim ou não? Que penetram, que machucam, que maltratam, que acusam. Sabe, tem pais que olhou para o filho e disse assim, você tem um jeito de menina. E depois o rapaz se tornou homossexual. Tantas palavras ditas, a Bíblia diz que a nossa palavra tem poder. E talvez você está aqui e diz assim, não, mas meu pai foi muito bom, mas talvez você esteja aqui e na sua mente você tem uma imagem muito negativa do seu pai. Você recebeu palavras contrárias. Você está machucado. Eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça agora. Coloca a mão assim na sua cabeça. Coloca. Fecha teus olhos. Vamos orar. E no momento da oração você vai pedir ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, da minha mente toda palavra, Senhor, torpe, que meu pai lançou contra mim, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Pelo poder que há no teu nome, Senhor. Diga, em nome de Jesus. Repita comigo, diga em nome de Jesus, igreja. Essa imagem negativa que eu tenho do Pai, em nome de Jesus eu quebro da minha vida. Sai da minha vida toda imagem negativa, todo pensamento contrário sobre a minha vida, porque eu sou amado do Pai. Diga glória a Deus. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. E o filho pródigo, diz o texto, que o pai colocou o anel na sua mão, o pai o beija, restaura a sua sorte e faz um banquete. E diz mais assim, esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado. E preparou um banquete para ele. Isso é Deus. Isso é Deus na sua vida. Fica de pé agora. Em nome de Jesus, fica de pé.